Olá a todos e bem-vindos a mais um podcast Alavancagem nas Empresas. E hoje os nossos convidados são o Cláudio Duarte e o Eugénio Batista da empresa TDRV. Cláudio, Eugénio, muito bem-vindos. Obrigado por terem aceito o convite de estar aqui connosco. Muito obrigado pelo convite também. E temos também aqui o Rui Piedade, que é um dos nossos consultores e neste caso que acompanha aqui a TDRV. Então hoje temos a promessa aqui de uma conversa muito interessante com alguns exemplos que seguramente poderão servir para quem nos chegue lá em casa. Eu começo sempre da mesma forma, que é perguntando quem é o Cláudio e quem é o Eugénio. Se calhar começar pelo Cláudio. Cláudio, conta-nos assim um resumo da tua história e como é que te tornas empresário e chegas aqui à TDRV. Bem, o Cláudio, portanto tenho 45 anos, desde cedo comecei a trabalhar, ou seja, 7 anos já eu carregava caixas de fruta. Isto porquê? Porque os meus pais sempre tiveram negócios. A minha mãe mais do lado de produtos alimentares, frutas, etc. Meu pai mais ligado à pecuária. E desde cedo comecei a trabalhar. Portanto, até ser maior de idade. Outros tempos, não é? Nesses tempos, os guetos tinham que ajudar em casa, não é como agora, que é exploração. Sim, agora é exploração infantil. Não, o que é bom é ficar em videogames. Isso é que é tempo para ser criança. E tirá-los de lá não é fácil também. Eu com 7 anos também regava as laranjeiras lá do meu avô, lá no Monte da Vinha. Era obrigado a carregar uns bolos. Faz parte. Sim, portanto, deixei de estudar muito cedo, porque na altura não era obrigatório, não é, continuar os estudos. E até aos 18 anos, aos 16, continuei a estudar, portanto à noite, quis estudar, continuar a estudar, trabalhava e estudava. Aos 18 anos disse que já não queria trabalhar mais com os meus pais, porque não funcionava muito bem, então arranjei um primeiro emprego. Pedi à minha mãe, olha, arranja-me um trabalho, não sei onde, trabalho qualquer. E minha mãe arranjou, olha, filho, já encontrei um trabalho para ti, servir à mesa, num café, ok, porreiro. E assim foi. Portanto, a partir dali, trabalhava durante o dia, estudava à noite, lá acabei o 12º, continuei os estudos. Tentei, então, entrar na faculdade, mas depois com o trabalho, entretanto, casei, portanto, aquela confusão toda, portanto, tive que abdicar dos estudos e continuei com o trabalho. Fiz tudo um pouco, trabalhei em diversas áreas, até que fiz uns trabalhos em estuque veneziano, portanto, numa empresa tanto em Lisboa, gostei do material, foi aí que eu tive o primeiro contacto com os produtos que trabalhamos hoje, que a marca já era da Nova Color, que uma pessoa, portanto, fazia uns trabalhos com esses produtos. E foi aí que eu tive o primeiro contacto com os produtos. E como é que tu mudas de servir à mesa para... Depois de servir à mesa, houve mais trabalhos a seguir, não é? Era o que dava para fazer. Era o que trabalhei em serralharia, trabalhei várias coisas. Depois desse trabalho que fiz em Lisboa, aí é que percebi que era um produto interessante. Havia um nicho de mercado a explorar nessa empresa, portanto, foi aí que depois tudo isso desenvolveu, que o Eugénio depois já contamos essa parte. E tu, Eugénio, qual é o teu caminho até chegar aí? Então, o meu nome é Eugénio Batista, tenho 43 anos, sempre estive ligado à parte de construção porque o meu pai era encarregado geral na Teixeira Duarte, viajei um bocadinho com ele para todo o lado, morámos na Madeira, morámos nos Açores, portanto sempre estive ligado muito à construção. Estudei normalmente, o meu pai saiu da Teixeira Duarte e fez uma empresa própria de reabilitação. Estávamos habituados muito a trabalhar com projetos ligados a arquitetos, muita casa de arquiteto, muito ateliê, muito projeto de autor de arquiteto. E foi num desses trabalhos em que eu já começava a ajudar o meu pai, aí com 14, 15 anos, que nós, através de um trabalho que estávamos a fazer, começámos a perceber tivemos conhecimento destes materiais da marca que representamos hoje em dia. Portanto, esse foi o meu percurso, ou seja, estudei, fiz faculdade, tive tropa também, entretanto, portanto, uma série de percursos, mas sempre muito ligado à construção e à arquitetura. Boa. E como é que vocês se juntam? Então como é que os dois olham para uma oportunidade que parece... Foi num trabalho. Foi num trabalho, tanto, ou seja, que a pessoa que tinha essa empresa que fazia esses trabalhos,
que necessitou de obras, contratou o pai do Eugénio, portanto tinha a empresa de construção, fazer o trabalho, e foi aí que despertou, portanto, o pai do Eugénio. Vocês não se conheciam? Não nos conhecíamos? Despertou a atenção dos materiais, o que é isto, o que não é aquilo, portanto, e foi aí que se conseguiu essa sinergia, portanto, útil ou agradável, que gostava de ser empreendedor, a pessoa que tinha os produtos também já tinha uma certa idade e já não tinha pessoal para fazer os trabalhos, que era complicado, era sempre um problema. E o pai do Eugénio, portanto, como estava ligado à construção, tinha pessoal. E começámos a fazer um trabalho por aqui, por acolá, com a mão de obra do pai do Eugénio, e pronto, fomos por aí fora. Sim. Montámos uma empresa, que é a que existe hoje. Fomos à Itália aos 4 fazer formação. N vezes, Porque não é? foi assim que o início, né? O meu pai, lembro perfeitamente do meu pai falar disto comigo, que estávamos a fazer essa obra, e o meu pai encontra lá 3, 4 latas. Viu os produtos, viu que eram produtos de base natural, à base de cal e tudo mais, e o meu pai sempre teve essa visão, e virou-se para o engenheiro Vitorino e disse-lhe na altura: engenheiro, eu acho que isto é o futuro. Estes materiais vão ser começados a usar na reabilitação do edificado em Lisboa, temos muitos edifícios históricos e por aí fora. E então falou-se disso, não é? E juntámos-nos os 4 e... Tínhamos tudo para dar certo, porque tínhamos a pessoa... Quem eram os 4 então? Vocês dois, o teu pai? O meu pai e o engenheiro Raul Vitorino. Sim. Que era o teu patrão. Que já não existe, exatamente. Já não está, o pai do Eugénio também, entretanto, já saiu da empresa, portanto, somos Ficaram só os formado. Ficámos só os dois, exatamente. Ou seja, começámos com aquela Isto há quantos anos? Há 16. Há 2009. Sim. Foi na altura certa que havia a crise. Boa. Então contem-nos Só que lá, não. contem-nos lá o que é que faz a TDRV, exatamente. Porque quem está a seguir-nos já sabe quem é o Cláudio Eugénio, mas não sabe ainda o que é que a TDRV faz. Então, nós enquanto empresa, nós temos a representação de uma marca italiana em Portugal, a Nova Cola. Exclusiva? Exclusivo. Há 16 anos. E nós aliamos essa grande mais-valia de termos a representação de uma marca e de ela estar completamente muito bem estruturada e estar muito bem espalhada pelo mercado nacional, com a capacidade de termos os nossos próprios aplicadores. Isso é um plus muito grande, porque quando nós vamos para uma obra, quando fazemos a apresentação do material, a quem quer que seja, há uma dupla segurança. Porquê? Porque nós temos a representação do material e também temos o know-how da aplicação de 16 anos de mercado. Como nós não Vocês não vendem o material, não vendemos o material neste momento, vocês ok? vão lá e aplicam. Vendemos e aplicamos. E temos mão de obra própria, nós não fazemos subcontratação de mão de obra, ok? E isso dá uma grande segurança e foi algo que nós dissemos sempre, fizemos sempre fincapé desde o início, que era: nós temos que ter os nossos aplicadores e isso tem que começar a ser valorizado no mercado. E hoje em dia há obras em específico que só contratam empresas que tenham, de alguma maneira, a capacidade para ter o material e ter a mão de obra também, porque querem que a garantia fique toda alocada a só uma única entidade. Essa Okay. foi a nossa grande aposta, foi a qualidade de execução Qual é que é o dos tipo de materiais. material que vocês aplicam, para que quem esteja a ver Ok. perceba? Basicamente são tudo produtos à base de cal e argila, são tudo produtos naturais para reabilitação histórica, e hoje em dia eles começam a ser muito usados em serviços. Por exemplo, nós fizemos diversos escritórios, eu não vou falar aqui nomes porque não os poderei identificar, mas porque tem uma grande componente de biológica que faz a purificação natural do ar num edifício, ok? E hoje em dia, como temos todas essas certificações WELL, é um produto que, para além de dotar o espaço de uma beleza arquitetónica diferente, ele tem essa capacidade de fazer uma regeneração e uma renovação natural do ar dos próprios edifícios, que hoje em dia reveste de especial importância. Portanto, É um basicamente... revestimento que traz sustentabilidade tanto ao prédio, como bem também beleza. Exatamente, ali essas duas vertentes. Sim. Boa. Então, vocês, é impressão minha, ou acertaram em cheio no timing? Porque exatamente nestes últimos anos o mercado da reabilitação cresceu muito mais que o de construção nova, não é? Acertámos no timing, não sei, em 2009 não acertámos em nada. Não é? Exatamente. Foi mesmo de fora, Sim, foi na crise de 2008 a 2012, portanto estava tudo virado de pernas para o ar. Que, Mas começou aí também o shift para mais reabilitação e menos construção nova, não é? Não, após 2012, porque a crise foi... Sim, foi a partir de 2012 foi mais. num período largo. Mas como abrimos a empresa, investimos muito em feiras, em marketing, em publicidade, andámos praticamente 3 anos a semear. Portanto, eu mais na parte exterior a Lisboa, portanto,
norte a sul do país, e o Eugénio mais focado na parte na capital, em Lisboa. E assim começámos, 3 anos pelo menos, até começarmos a ter algum retorno. Fazíamos um trabalhinho aqui, outro acolá, mas nada muito significativo. E atravessámos ali um período muito difícil, porque os bancos não nos financiaram, não havia os bancos não dinheiro tinham, para não nada. estavam. Entre falências, portanto, tínhamos clientes que não nos pagaram, por isso simplesmente, a abrir falências e não nos pagam. Tivemos ali um período muito complicado, que nem sequer tínhamos dinheiro para meter gasóleo nas carrinhas para ir para as obras. Levantávamos a crédito, do cartão de crédito, pagávamos 20 euros, lembro perfeitamente, de cada levantamento de 200 euros, pagava 20 euros as carrinhas tinham que ter o gasóleo, o combustível para ir para as obras, isso não podia falhar. E pronto, e foi aí que, a passar desse período, foi em 2014, Certo. que conseguimos 2 grandes projetos, um no Norte e outro mais a Alentejo, grandes projetos, e aí foi que decidimos meter a mão na massa, a sério, portanto, estar 12 horas por dia em cada trabalho, do início ao fim, eu mais na parte, portanto, lá está nas obras, o dia de manhã à noite, nas obras, a parte fora de Lisboa, e o Eugénio a comandar sempre na parte em Lisboa, na capital. E foi aí que nós conseguimos alavancar um bocadinho a empresa, porque grandes projetos, conseguimos ter mais produção, mais rentabilidade, tudo isso. Aí conseguimos gerar algum lucro para nos alavancar, para começar a crescer. E foram vocês que procuraram esses projetos ou os projetos é que vos encontraram nessa altura? Não, Rui. Ou seja, desculpa, Cláudio. Aquilo que o Cláudio estava a dizer foi esses anos de semear, até porque eram raros os ateliês, raros os arquitetos e engenheiros que conheciam este tipo de produto. Okay? E, portanto, nós tivemos efetivamente quase que criar uma necessidade para que se começasse a perceber o produto. E, ou seja, isso foi tudo muito através de catálogos, amostras, as tais feiras. Okay? Mesmo com as feiras, nós saímos com o dossiê cheio de contactos, mas mesmo após as feiras, quando aí era uma parte que eu fazia mais, visitas a ateliês com catálogos, os catálogos tinham amostras físicas, demorou tempo até nós conseguirmos ter retorno e, portanto, esses foram 2 bons exemplos de 2 trabalhos que nós conseguimos desenvolver através de visitas que tivemos às feiras, uma delas à Feira de Lisboa e outra à Feira do Porto, e depois esses 2 projetos foram o turning point da firma, com certeza que foi efetivamente. E antes de irmos aí, porque eu gosto sempre nestes podcasts que nós passemos coisas com as quais as pessoas se identifiquem e que aproveitem também para aprender. E nós sabemos que uma grande parte, mas muito grande mesmo, um percentual muito grande das pequenas empresas, das microempresas que são fundadas, nunca passam daquela luta inicial, não é? Vender de manhã para pagar à noite e às vezes pagar a crédito para arranjar uns tostões para depois ter lá quando o crédito cai. Esses 3 primeiros anos, são 3 anos assim, não é? Muito duros. Sim. Como é que vocês aguentaram isso? Onde é que se vai buscar energia? Onde é que vem a resiliência para não dizer isto, Tirar a toalha ao ar. só me vêm palavrões à cabeça. Mas é exatamente, bolas para isto, vou fazer a minha vida para o outro lado. Porque nenhum dos 2 é musiquista, atenção. Sim. Okay? Sim, e é isso, ou seja, só que efetivamente nós víamos o potencial. Acho que houve vezes em que se calhar o Cláudio queria desistir e eu não deixei, houve outras vezes que eu quis desistir e o Cláudio não deixou, e foi nesta sinergia e nesta ajuda mútua, atenção, na altura com os outros 2 sócios, não é? E levámos o caminho... Isto não há volta a dar, não há segredo, tem que se trabalhar, tem que se dar no duro. Se não dermos no duro, é difícil. Ok, mas esta fase inicial... Dar no duro, 6 meses, 1 ano, 18 meses, 2 anos. Ou seja, em casa precisamos de pôr comida. Não, eu acho... Tu pelo menos já estavas casado na altura? Eu não. Mas tu, com responsabilidades familiares. Bolas, não... Como é que é, não é? Porque é duro, não é? Não é fácil. Não. E eu acho que nós íamos alimentando algumas vezes daquelas pequenas obras que nós íamos fazendo
e o feedback que nós íamos tendo era um feedback muito bom para quem nós fazíamos essas obras, por mais pequenas que fossem, e foi surgindo isso e nós fomos nos alimentando um bocadinho disso. E dissemos, então vamos lá fazer mais um esforço, ok? Para ver se nós conseguimos levar isto a... Não vivemos só desses 2 projetos, logicamente. Como é óbvio. Íamos tendo trabalhos pequenos. Os trabalhos pequenos nunca nos dá a rentabilidade que nós necessitamos. Não? Portanto, esses trabalhos grandes é que nos deram força. Mas onde é que vocês se agarravam, pá? Nos dias em que dá vontade de desistir e que vocês fazem contas e a conta não fecha, Sim, sim. pá, onde é que vocês chegaram? Nós tivemos muito suporte Aliás, vamos lá. do ex-sócio, não é? Não, sim. Que não Mas, era- aliás, esse período tivemos 1 ano e tal sem pagar renda no armazém, Certo? onde as nossas instalações. A nossa representada acreditou na nossa palavra, acreditou em nós, pagávamos quando podíamos. Ok. Chegamos a estar 1 ano sem pagar ao fornecedor. Isso é que é Portanto, houve aqui acreditar. É um investimento deles também, não é? Sim. Ou seja, porque sentámos, damos a nossa cara, E damos com, a nossa e com palavra italianos, cuidado. e acreditaram em nós. Ok? Também foi um conjunto de coisas que, Dessas ajudas, de grau a efetivamente. grau, conseguimos ir resolvendo e sanando esses problemas até conseguimos dar o salto. A partir daí, portanto, até hoje nunca mais Quantas parámos. pessoas estavam na equipa na altura? Bem, começámos com 0 pessoas, éramos só os gerentes, trabalhámos com Com a mão de obra mão de obra dos pais do do meu pai. Eugénio. Ok. Entretanto, contratámos uma pessoa para escritório, que é a Fernanda, que existe ainda hoje. Sim. Depois contratámos mais um aplicador, depois mais 2, depois mais Conseguiram 3. sempre honrar os salários? Isso... Os nossos nunca. Os nossos, Os nossos nunca. Os nossos eram sempre os últimos a... alguma coisa. Exatamente. E os salários, tivemos ali um período grave, foi em 2011, 12, que apanhámos com muita falência Uhum. e foi complicado, e os salários pagávamos quando havia dinheiro. Houve pessoal colaboradores que entretanto disseram, "Pá, não aguento mais, tenho Como é contas para pagar", saíram e neste momento conseguimos ir buscá-los, Novamente. nós sabemos que eles eram bons, mas foi um período ali um bocado complicado, mas houve ali um conjunto de situações que conseguimos ir resolvendo, e, portanto, respondendo à tua pergunta, a seu tempo conseguimos, não foi fácil, não, de todo. Trabalhávamos 12 ou 13 horas por dia, durante a noite ainda, eu era mais do lado da parte financeira, andava a fazer contas e continhas, ver se aquilo se chegava e os orçamentos. Portanto, ia Dormir falar, bem. olha, não posso pagar agora, pago para a semana ou para o mês que vem, se pode ser, veja lá, pode. Portanto, acreditava um bocadinho na nossa palavra. Eu costumo dizer quando nós damos a cara e falamos verdade e não nos escondemos, as pessoas têm mais tolerância do que quando começamos a fugir, deixamos de atender o telefone. Eu acho que aí é que as pessoas começam a ficar muitíssimo inseguras e começam a cortar tudo aquilo que podem cortar, não é? Mas quando nós falamos a verdade e não nos escondemos, normalmente uma parte, pelo menos, das pessoas tem essa tolerância. E diga uma coisa, e depois ali em 2012, certo, há essas 2 obras grandes, 14. Só em 14? Só em 14. e quando entraram essas 2 obras, vocês devem ter sentido assim Nossa Senhora, é agora. Foi, porque... E são as 2 mais ou menos ao mesmo tempo. Ou seja, São. e estamos a falar... E de repente com- vocês têm, reparem, têm capacidade para entregar estas 2 obras grandes quando Não, estavam foi- dimensionados para Portanto, coisas encaixa pequenas? perfeitamente. Foi. Terminámos uma e na semana a seguir começámos a outra. Ok. Foi o mesmo timing perfeito. Sim. Perfeito. Foi exatamente assim. Sim. E, portanto, aquilo que foi uma conjugação Mas quase dos astros que... Mas só foi possível connosco lá. Sim. Diariamente. Sim. Porque tínhamos na altura 5, 6 colaboradores. Não, tínhamos 6, 7. Em Lisboa Sim. tínhamos 2 ou Dois, 3. certo. Pronto, temos 6 ou 7. Portanto, nas obras fora, 4, 5 comigo. Portanto, nas obras fora, quando havia alguma necessidade, Eugénio, olha, prepara outra equipa para vir cá durante o fim de semana. Portanto, criámos frentes de trabalho. Portanto, então entrava o Eugénio com alguém de Lisboa Sim, sim. para fazer outra fase da obra. Sempre Portanto, convosco no operacional. Sempre. Convosco Mão- sempre a ajudar. como nós dizemos, dia a mão na dia. massa. Nessa altura, muita mão na ainda massa. deve ter calos dessa zona. Nessa altura era muito mão na massa, a tentarmos fazer depois o que conseguimos, sempre com a ajuda da Fernanda, que está connosco quase desde o dia 1, não é?
mas era aquilo, o Cláudio nas obras fora, eu em Lisboa, sempre a rodar com o pessoal, sempre a fazermos esse tal planeamento de Mas chegou, trabalhos. portanto, depois desses trabalhos, portanto, vimos que conseguimos, portanto, isto vale a pena, ou seja, vale o esforço, então vamos continuar e começámos então a dividir um bocadinho as tarefas, porque nós fazíamos um bocadinho de tudo, não é? Toda a gente fazia de tudo, ele fazia de tudo, eu fazia de tudo, e começámos a dividir um bocadinho as tarefas. O género, ok, mais para a parte comercial, és bom falante, ok, apresentas bem o produto, eu mais para a parte técnica, de obra, produção e parte financeira. Perfeito. Portanto, e então começámos a seguir duas linhas, um pouco diferentes, mas sempre no mesmo sentido. E desde aí, as vendas começaram a cair e foi sempre a subir. foi sempre a subir desde aí. Foi. Uns anos mais do que eu tive uma parte, do ponto de vista pessoal, muito, muito complicada, com a doença da minha irmã, o que me, de alguma maneira, dificultou muito o processo, mas foi um caminho gradual. Foi um caminho gradual, sempre a subir. Sempre a subir. E quais foram os desafios seguintes? Porque vamos imaginar que, e vocês corrigem se eu estiver enganado, em 2014 entramos numa curva de vendas mais inclinada, folgam as costas, começa a entrar mais dinheiro, pelo menos em volume de vendas. Qual é o desafio seguinte que vocês têm? Qual é o outro momento em que vocês dizem, epá, para lá, isto a gente vai ter que crescer. Crescer não é só em dimensão, vamos ter que crescer como empresa, vamos ter que amadurecer, vamos ter que melhorar. Estamos a ter problema com isto, ou com aquilo, ou com aquilo outro. Mudança de instalações. Ok. Que obriga a investimento. Obrigou um investimento. Isso em que ano, mais ou menos? Foi nessa altura também, Cláudio? Não, mudámos em 2011. Sim, Então isso ainda foi anterior. Sim, mas foi anterior, mas ou seja, essa alteração, sim, a primeira vez, essa alteração de mudança de instalações também foi fundamental, porque nós passamos a ter tudo mais ou menos centralizado. De antes as coisas estavam um bocadinho separadas, ok? Porque não havia um sítio que nós conseguíssemos ter tudo. Mas depois foi adaptar equipas, nós percebemos efetivamente que tínhamos que fazer uma separação de tarefas, algo que nós fazíamos um bocadinho de uma maneira mais menos produtiva e portanto começar a ter mais pessoal fixo connosco, sempre com o pessoal contratado, nossas equipas, e conseguir calendarizar melhor as coisas, ou seja, porque tínhamos equipas, então tínhamos que ter um trabalho contínuo, de maneira contínua, não é? E, portanto, essas foram as dificuldades, não é? Ou seja, a equipa vai crescendo, nós temos que ter mais investimentos em viaturas, de ferramentas e por aí fora, e portanto, isso foi a dificuldade a seguir. Paulo, uma coisa que tenho a dizer é que note-se que nenhum de nós tem formação em gerir nada. Isto de gerir empresas, nada. Um bocadinho cair dentro de um saco, portanto, e agora desenrasquem-se. Portanto, fomos aprendendo tudo um bocadinho a pulso. E talvez mal orientados, não é? Mas fomos aprendendo e com muitos erros que agora não vamos cometer de forma alguma, e esses erros obrigaram-nos também a crescer de uma outra forma. Sermos um bocadinho mais resilientes a diversas situações. Que erros principais foram esses? Contem-nos lá. Porque eu adoro a parte dos erros, porque é de onde a gente tende a aprender mais. Não é? Erros. Cálculos de orçamentação, por exemplo. Má precificação, depois. Sim. Porque nós aprendemos... Como é que se faz isso? A gente faz um orçamento, o cliente diz ok, e depois de repente percebemos, pá, calculamos isto tudo mal. Porque efetivamente 100 metros quadrados de uma parede num projeto não são iguais a 100 metros quadrados noutro projeto, ok? E portanto, aquela questão das pessoas nos dizerem, são só 100 metros quadrados. Não. Hoje em dia nós não damos um único orçamento sem olhar para uma planta, sem perceber especificamente que tipo de arquitetura, qual é o design, se é para uma parede mais contínua, se é uma parede com muito recorte. Portanto, tudo isso foi um processo que nós, na altura, pensávamos, não tem assim grande relevância, até porque a nossa ânsia era de faturar, ou às vezes nem sequer perceber qual é o lucro que isto vai gerar, porque nem sequer estávamos despertos para essa parte, e portanto o que interessava era ganhar obra. Era ganhar obra, a qualquer custo. E portanto percebemos que durante o processo nós fomos dando muitos tiros nos pés. E tivemos a capacidade de, umas vezes o Cláudio a falar comigo, outras vezes eu a falar, que
não podemos ir assim. E qual é o momento em que vocês percebem, espera lá que o jogo não é só sobre vendas, isto também tem que gerar um lucro e o dinheiro tem que entrar? Essa parte, atenção, essa parte foi sempre a parte que o Cláudio Estava mais próximo. estava. Sim. Essa parte financeira, porque estamos todos no negócio para ganhar dinheiro. Ponto. Portanto, e todos os cálculos que eram feitos diariamente, portanto, chegava ao fim do dia, sabia quanto é que eu produzi, quanto é que eu ganhei naquele dia. Portanto, isto era importante, ter esta métrica para replicar nos outros orçamentos. Dizer, Eugénio, olha que isto não pode ser assim, isto está mal, o cálculo está a ser mal feito por esta razão e por esta. Portanto, é aí que nós fomos, entretanto, mudando a maneira de pensar e a maneira de fazer as contas. E isto era muito importante, ou seja, já antes desse período de 2012, nós já olhávamos para os orçamentos, fazíamos um cálculo base, logicamente, não é? Olha, os tais 100 metros é X do metro quadrado. Ok, mas depois na obra, não, isto era... Ainda não tínhamos o cálculo de horas, as horas que iríamos máximas a trabalhar, não tínhamos esse cálculo, tínhamos sim o cálculo de dias. Queria demorar, mas nunca demorava aquele tempo, demorava sempre mais tempo, ou seja, estávamos a comer o lucro. Há aqui coisas erradas, como nós vamos alterar? Não sabíamos bem como contornar essa situação, porque cada caso era um caso, e todos os dias andávamos sempre a ajustar valores, mas depois caíamos sempre no erro. Ok, temos de ganhar a obra. Aí vamos ter lucro. Aí, será que vamos ter lucro? Será que não vamos? Aí, mas já ganhamos a obra. E agora? Como resolver? Bem, tinha que ser bater no duro. Chegámos ao fim do processo. Aí, só ganhámos isto. Aí, quase não valeu a pena. Vai, mais uma experiência. E o próximo projeto a seguir, portanto, isso sempre por aí fora. Até hoje em dia já não cometemos esses erros. Como é que a equipa vos acompanhava nesse processo, nessa altura? Como é que eles produziam? Como é que vos ajudavam a fazer crescer a empresa? Era um processo complicado. Porquê? Porque nós, quando iniciámos, tivemos de ir à Itália ter formação. Uma coisa é termos nós a formação e dar formação a quem está a aplicar. Os aplicadores também não tinham experiência suficiente. E havia muitos erros contínuos. Muitos erros. Havia necessidade de refazer trabalhos continuamente. Houve trabalhos que nós perdemos dinheiro. Porquê? O trabalho tem que ser entregue com qualidade ao cliente. Ponto assente. Perdemos dinheiro, mas temos que entregar o trabalho com qualidade. Esse era o nosso lema desde sempre. Sempre, premissa. E isso era complicado de gerir. Portanto, damos tarefas a determinados colaboradores, isto faz-se assim, assim, assim. E na prática, como não conseguimos estar em todo o lado, não é? Acompanhar todos os trabalhos, isto não está em condições, tem que ser tudo refeito. Portanto, tudo aquela programação que nós fazíamos inicialmente caía por terra, ou seja, passava ao dobro. Em vez de termos lucro, passávamos a ter prejuízo. Portanto, era essa a nossa dificuldade desde o início até um período, não é? E porque não tínhamos, efetivamente, pessoas a quem conseguíssemos delegar. Ou seja, nós próprios, enquanto gerentes, não tínhamos essa visão. Se calhar até sabíamos que tínhamos que fazer isso, mas não tínhamos essa capacidade, ok? De delegar. Muitas vezes nós chamamos para nós próprios tudo, sim, não é? Sim. Nós temos de tirar a fotocópia, e tirar o café e aplicar o material na parede, não é? E hoje em dia é essa grande diferença, não é? Também pudera passar destes anos todos, que nós efetivamente conseguimos perceber que nós não temos que fazer tudo. Nós temos é que saber controlar, checar se está tudo bem, ver números, ler números e pronto, lá está. Foi tudo com muito, muito esforço. E percebemos que ao longo de tantos anos, tudo passa pela formação dos nossos colaboradores. Portanto, é aí que tem que passar. E nós não apostávamos nisso, não tínhamos essa visão. Hoje em dia temos essa visão e é fundamental. E o caminho, pensamos, tem que ser por aí, sempre. Boa. E em algum momento vocês sentiram que havia um estrangulamento no crescimento? Algum momento vocês tenham sentido, estamos estagnados, precisamos dar aqui uma volta diferente a isto? Ou tem sido um caminho suave até agora? Os números falam por si, não é? Os números falam um bocadinho por si. Houve um ano assim um pouco mais, tivemos menos crescimento por alguns erros, ou seja, as dores de crescimento, não é? Como estávamos a crescer tanto, há situações que não conseguimos acompanhar, portanto, ponto. Delegamos e depois não há o acompanhamento devido
e houve ali muitos erros, mas neste momento estão sanados completamente. Já vemos isso à distância. Boa. Não existe um erro desse género. Boa. E mudando aqui um bocadinho a direção da conversa, quem é que são os vossos clientes, essencialmente? Empresas de construção. Ok. Mas não todas, não é? Não todas, sim. Ou seja, há uma parte curiosa que é nós, quando eu gosto muito de usar essa expressão, nós semeámos muito, não é? E estamos a colher neste momento os frutos. E o que acontece muitas vezes é que nem é o nosso material que está prescrito, nem em fase de projeto e que vai para a obra, mas nós, ao longo destes 16 anos, fomos criando uma relação de confiança com as principais construtoras e com construtoras médias, que mesmo não estando lá o material da nossa marca, eles ligam e dizem assim: Eugénio, qual é da vossa gama de materiais o que vocês têm similar a este? Porquê? Porque eles têm confiança no nosso trabalho. Nós nunca os deixámos na mão. Okay? Apesar de poder ter havido problemas, a nossa premissa é o trabalho vai ter que ser entregue e vai ter que ser entregue com qualidade. E, portanto, o passa-palavra, ok? Nós temos muito projeto em que a nossa marca está metida no caderno de encargos e no mapa de quantidades. Também isso acontece muito porque trabalhamos com os melhores ateliês da praça. E, portanto, não mudam porque veem que está lá o nosso nome, ok? E, portanto, basicamente é isso. Cliente particular é muito, muito raro. É um mercado que nós não é para aí 2% da nossa faturação, se calhar. Vocês têm muito negócio repetido, então, com construtores que já são vossos clientes habituais. Sim. Posso dizer que, por exemplo, com uma construtora grande, neste momento nós temos 4 contratos e hoje soube de mais 3 contratos que vamos celebrar com eles para o ano que vem, não é? Como Ou seja, somos recomendados. Sim. Eles próprios reconhecem os diretores de produção, por exemplo, okay? Mudam inclusivamente às vezes de empresa. E, Eugénio, fui recomendado pelo diretor de produção, novo diretor de produção que está aqui na firma, e quero receber a vossa proposta. E comercialmente, qual é a vossa estratégia nesse tipo de negócio? Nós, neste momento, comercialmente fazemos zero investimento, ou seja, é basicamente nós... É uma coisa orgânica. Neste momento funciona completamente organicamente, que é o passo-a-palavra, a recomendação de cliente para cliente, e, portanto, nós, do ponto de vista comercial, nós não fazemos qualquer tipo de... E isso é suficiente? Se nós fizéssemos esse investimento, nós não tínhamos como dar resposta às solicitações. É a nossa maior dificuldade hoje em dia, é exatamente essa. Eu tenho plena consciência que se nós hoje em dia somos 40 pessoas, se nós começássemos a investir do ponto de vista comercial, nós iríamos ter que ter 80 pessoas. E não sei até que ponto é que nós estamos preparados para esse passo. Neste momento não estamos, com certeza, não é? E, portanto, é um ajuste difícil. Não estamos, mas estamos a trabalhar para isso. Exatamente. Portanto, o objetivo, a partir de janeiro do ano que vem, portanto, é aí que vamos focar-nos, alargar um pouquinho o leque. E qual é a estratégia para atacar o mercado aí? É marketing, a estratégia será marketing, formação, portanto, porquê? Porque temos todas as condições para comercialização de produtos, não só de venda e aplicação, mas estamos a criar, aliás, já temos alguns clientes que compram diretamente de material, que nos compram diretamente do material, nós vendemos o material, damos a formação aos aplicadores e eles aplicam o material a outros clientes que não são nossos. Okay? E essa é a nossa estratégia a partir tanto de janeiro, que vamos implementar isso durante o ano que vem, é venda de material, porque temos as condições para isso, venda e revenda de material. Portanto, é quase uma linha de negócio diferente. Em vez de irem aplicar, agora vamos vender material à nossa concorrência, é isso? Que será uma concorrência mais direcionada, muito mais direcionada, provavelmente para o mercado particular, que é um mercado que não nos interessa tanto, ou seja, nós, como temos já outra escala, interessa-nos mais as obras de maior dimensão, que geralmente essas empresas não têm capacidade para as executar. Okay? E, portanto, essas nós temos as equipas montadas, equipas próprias, e, portanto, a estrutura está completamente montada e organizada para conseguirmos acudir a essas empreitadas grandes. Tudo aquilo que é obra mais pequena
é onde geralmente nós ficamos com pedras no sapato, que é o que já não estamos formatados tanto para esse tipo de intervenções, ok? Que obriga 2 homens a estarem 2 semanas numa obra, mas se nós tivermos 6 homens numa obra, o retorno é exponencialmente maior, não é? Portanto, podemos dar o exemplo que temos uma obra que é grande, 15, 20 mil metros quadrados. Nós temos capacidade de fazer aquela obra em 3 meses, supomos. Enquanto estruturas mais pequenas não têm essa capacidade. Nem sequer lá conseguem chegar porque não têm capacidade, não têm idoneidade comercial, não têm capacidade para comprar os materiais à cabeça e por aí fora, ok? Portanto, tudo isso nós temos neste momento, não é? Portanto, vocês querem o crescimento nas 2 unidades, vamos chamar assim Certo. de negócio, correto? Certo, Rui. Naquilo Certo. que já fazem nas maiores empresas, onde Sim. vão investir na formação na mesma e no recrutamento para fazer crescer a empresa e ao mesmo tempo desenvolver outra unidade de negócio como estratégia. De venda, para... sendo que, como temos a representação da marca, é uma premissa e é algo obrigatório, que é nós só vamos vender o material a quem nós damos formação. Porque nós temos que defender sempre a marca, ok? Isso é algo, é ponto assento. Não vamos vender material a um curioso que lá chega e diga eu quero comprar 10 baldes de massa. Não vamos fazer isso. Nós, sim senhora, temos que vender e essa aplicação tem que ser acompanhada. Porque nós temos que garantir a qualidade da aplicação e defender acima de tudo a marca, não é? São 16 anos de estreita ligação, não é? Portanto, isso tem que ser... É uma das grandes dificuldades. Os nossos produtos são produtos, não é uma tinta normal, não é que se aplica a rolo. São basicamente, a grande maioria é massas. Daí as massas, cada uma tem a sua técnica de aplicação, o seu período de secagem, e tudo isso necessita de uma formação. Timing, execução diversa, de inverno é um comportamento, de verão é outro comportamento. Todas essas técnicas têm que ser dominadas, exatamente. Boa. E abordar o prescritor é uma coisa que vocês fazem comercialmente? Sim, ou seja, nós temos uma grande base de dados de arquitetos, designers e por aí fora, inclusivamente muita empresa de fiscalização de obra que já tem inclusivamente as nossas prescrições, catálogos e tudo, amostras, e há sempre novos desafios, ou seja, há 2 ou 3 ateliês que nós já tentámos, eu especificamente do ponto de vista comercial, mandar um mail, enviar uma pequena apresentação, inclusivamente já lá passei pelo ateliê, deixei lá um catálogo e nunca surgiu a hipótese, nunca houve esse contacto direto e surge sempre como? Através do empreiteiro na fase de obra, que é o quê? Vocês têm este material, mas eu tenho confiança na TDRV. E, portanto, já houve 2 ou 3 ateliês em que nós não conseguimos entrar de maneira alguma, ok? E depois, em fase de obra, porque o empreiteiro nos recomendava, então conseguimos entrar nesses ateliês. Agora, há muito, cada vez mais cliente estrangeiro em Portugal, não é? E, portanto, é engraçado que há um ateliê de Londres, que é muito conhecido mundialmente, e que nós, inclusivamente, já temos, eles já lá têm os catálogos e já lá têm as nossas amostras. Eles, quando são trabalhos para Portugal, eles já nem sequer pedem as amostras à Itália. Já nos pedem as amostras diretamente a nós. Porque as nossas amostras, do ponto de vista de leitura desse ateliê em Londres, estavam com melhor apresentação do que as amostras das próprias amostras de Itália. E, portanto, há essas sinergias realmente engraçadas que têm vindo e que se tem notado essa evolução, claro. E há concorrentes com um produto parecido ao vosso? Ou... Há concorrentes, e ainda bem que há concorrentes, porque não há nenhum que tenha estas 2 valências que nós temos, que é nós temos a representação e temos a mão de obra própria. E nós conseguimos afinar os materiais em Portugal. As outras marcas que existem em Portugal, com peso, eles não afinam os materiais em Portugal. Ou seja, os materiais têm que vir de Itália e têm que esperar 2, 3 semanas pela encomenda dos materiais. Nós temos uma capacidade de resposta grande. Ainda lá, a semana passada, na quinta-feira, foi um cliente e esteve lá comigo no showroom e disse: Eugénio, quando é que me conseguem fornecer 3 litros da tinta de cal e 3 litros do marmorino? E eu disse assim: 3 dias eu consigo fornecer 6 cores. Boa. E qual é que é o mínimo? 1 litro de cada coisa a 1 quilo. E ele disse: boa, é porque o concorrente disse-me que me demorava 2 a 3 semanas e eu tinha que encomendar 25 quilos de cada coisa. Ok? Portanto, isso também faz
com que nós consigamos ser mais... ter outra diferenciação em relação ao cliente. E, portanto, do ponto de vista de venda direta, até essa vertente vai fazer com que nós consigamos rapidamente ganhar mercado na venda direta. Okay? Boa. Bestial. E mudando aqui mais um bocadinho, ou mais uma vez, a direção da nossa conversa. Contem-me lá como é que dois gajos que não se conhecem de lado nenhum, que se conhecem numa obra, de repente se fazem sócios e se dão bem estes anos todos, porque isso é um milagre. A maior parte das pessoas, a maior parte das pessoas acham que nós somos irmãos. É verdade. É verdade. Também é. Por exemplo, o sítio é muito engraçado, que era, nós estávamos habituados durante anos a ir almoçar àquele sítio e durante anos eles pensavam que nós éramos irmãos. Nós, entretanto, mudámos e passámos a ir almoçar a outro sítio e, coincidência das coincidências, as senhoras que habitualmente nos servem, uma vez foram lá almoçar os meus pais e a senhora perguntou à minha mãe: então qual dos seus filhos é que é o mais velho? Ou seja, há uma complementaridade muito boa do Cláudio, entre o Cláudio e eu, que faz com que a coisa seja muito fácil. Muito fácil. Nós não... É que eu ia perguntar isso. Vocês tiveram muita sorte ou têm os dois tão bom feitio que dariam com qualquer pessoa? Não, é por isso. Não. Ou seja, eu acho que efetivamente... É que é um match, uma sociedade é quase como um casamento. Às vezes é mais difícil ainda. Nós falamos isso muitas vezes. Eu costumo dizer que sociedades só com a mulher e é só na cama. Mas, e mesmo assim às vezes é complicado. Mas efetivamente... Não connosco, mas com outras pessoas que podem estar a assistir. Ou seja, o Cláudio tem mais valias em que eu sou efetivamente fraco, ok? E eu depois tenho essas outras mais-valias em que o Cláudio é fraco. E, portanto, é percebermos isto e funciona muito bem, desse ponto de vista. Funciona muito bem desse ponto de vista. E os egos vocês conseguem gerir? Porque há sempre um bocadinho de ego no meio das relações, não é? Ou seja, tentar equilibrar. Há dias que acalmamos um bocadinho, respiramos e a coisa passa, e ele igual, portanto, e a coisa funciona. Nunca tivemos uma discussão. Nunca tivemos uma discussão. Não. Aqui posso falar que nas sessões que nós temos, adoro o poder de encaixe que tem os dois. Diga-se aquilo que disser, por muito dura que seja a palavra ou a frase, ou verbalmente atingirem-se um ao outro, estão sempre com um sorriso e com um pensamento positivo na resolução do tema. E não preocupados com aquilo que se diz. E isso é uma mais-valia que vocês os dois têm. As sociedades não é. Nós sabemos efetivamente o que é que custa a vida. E por sabermos perfeitamente no lugar onde estamos hoje em dia, de onde viemos, nós temos que saber dar valor efetivamente àquilo que tem valor. E, portanto, há coisas que não vale a pena nós nos estarmos a chatear só porque sim. O nosso foco é um. Acredito, se o Eugénio tivesse o meu feitio, já tinha explodido há muito tempo. E se houvesse se eu tivesse o feitio do Eugénio, também não funcionaria. Não funcionaria nunca. E assim são feitios opostos, um pouquinho opostos. Sim. Ele é o eterno otimista, eu sou o eterno pessimista. Então, conseguimos equilibrar. Ali é o ponto de equilíbrio. Ele às vezes tem que me chamar para a terra e eu às vezes tenho que levar lá para cima. E a coisa funciona assim muito bem. Mas é muito orgânico, não há cá zangas, não há cá chatices, não há... Tem fluído estes anos todos. O teu pai ainda está na sociedade? Não, o meu pai já não está na sociedade. Não, ele depois ele tem Parkinson. Dá-nos uma ajuda do ponto de vista técnico, porque ele, do ponto de vista técnico construtivo, é de uma sapiência, uma coisa incrível. Tudo o que eu sei de construção, 90% foi ele que me passou. E também é um ótimo exemplo de pessoa. Não é por ser meu pai, mas efetivamente é um ótimo exemplo de pessoa e, portanto... Não há nada que um pai queira mais do que ouvir o filho dizer isso. Mas tem que merecer, não é? Não, mas é verdade. Não há de haver muitas pessoas assim no mundo, infelizmente. É muito bom ouvir isso. Aqui há uns meses eu estive num podcast e a pergunta que me fizeram romantizava muito os pais. Sim, mas são sempre os pais que estão lá do nosso lado e que... Não, nem sempre. Há pais e pais, não é? Há pais que torcem pelos filhos, há pais que torcem contra, há pais que não querem saber, não é? Então nós tendemos a romantizar a figura paternal. E seria ótimo que toda a gente tivesse pais desses bestiais, que são um exemplo e que estão sempre do nosso lado, mas não é a realidade. E é como eu digo, atenção, não fez tudo bem e não é esse o sentido de ser pai, não é? O pai não tem que ser uma pessoa perfeita.
houve coisas menos boas, mas até dessas coisas menos boas, Às tudo vezes aquilo que ainda aconteceu fez com que eu ficasse com as costas um bocadinho mais rijas, não é? E portanto, é nós só conseguirmos ter distanciamento. Às vezes o pessoal esquece que as más pessoas também têm filhos. Os Não meus são pais só os gajos também porreiros que têm filhos. na altura, quando me obrigavam a trabalhar, ficavam extremamente chateados. Os meus amigos estavam a brincar e etc. Férias, Tinha que estar não é? a trabalhar, férias, qual férias, não é? Tinhas de trabalhar. Via aquilo muito mal, não concordava com aquilo, mas tinha de fazer e pronto. Hoje já vejo isso de outra forma, ou seja, eles deram-me ferramentas para aquilo que sou Pois, hoje. Portanto, vocês os dois acabaram por ter que trabalhar com os pais, não é? Sim. Nossa Senhora. Isso temos ferramentas para o que somos hoje. E atenção, mas eu nunca, mesmo em termos de faculdade, eu trabalhava e estava na faculdade. E hoje em dia era aquilo que o Cláudio estava a dizer, não é? Na altura que havia 2 meses e meio de férias, não é? Eu tinha, quanto muito, 15 dias de férias. E ouvia aquela célebre expressão dos pais: um dia, quando tiveres os teus, tu vais-me dar razão. Não é? E todos nós temos tendência, um dia mais tarde... Eu Às ouvi vezes isso sim, do outras meu pai vezes não. a vida toda e ainda não lhe dei razão em quase nada. Mas posso ser eu que sou parvo e não entendo, não é? Não, Mas é curioso isso. Por curiosidade também, hoje de manhã estava aqui no telefone e acabei por me cruzar com um podcast em que estava o Sylvester Stallone e o Arnold Schwarzenegger, os dois no mesmo podcast. E de repente é muito curioso, porque os dois acabam a falar dos pais e os dois tiveram pais abusivos, Ok. que os agrediam constantemente e de uma forma muito violenta. E enquanto o Stallone tinha uma enorme mágoa em relação ao pai e aos abusos que sofreu e nunca foi capaz de perdoar, o Schwarzenegger tinha a posição exatamente contrária. Eu entendo de onde vinha a dor dele, eu entendo porque é que ele nos fazia aquilo, e não guardava mágoa. Mas o mais interessante é que, tendo a mesma experiência de pais abusivos, um nunca perdoou aquilo e o outro perdoou porque entende perfeitamente de onde veio, os dois usaram isso como uma alavanca a seu favor. Sim. Ou seja, os dois concluíram: se nós não temos passado por isto, Não nós não tínhamos tido a resiliência que nos fez depois chegar onde chegamos. Porque são duas histórias, quer de um quer do outro, embora muito diferentes, de resiliência absoluta, de aguentar sofrimento, quer físico, não é? Porque os dois acabaram por se tornar atletas de alguma maneira, e o Schwarzenegger então verdadeiramente profissional, mas também de terem que lidar com a rejeição a toda a hora, não é? Os dois tiveram, por exemplo, entradas em Hollywood muito difíceis. Porque tinha a boca torta e quando falava aquilo saía tudo torto e sempre lhe disseram que ele nunca seria ator, e ele aparecia outra vez e outra vez e outra vez, e para lhe darem a primeira chance como ator ele teve que escrever um grande filme e dizer: não, mas o ator sou eu, não és, sou eu, se não for eu não se faz o filme, e ofereceram-lhe dinheiro para ele não ser o ator e ele estava falido e recusou, mesmo falido, até que às tantas disseram: então vais ser tu o ator, mas não vais ganhar quase nada. E ele disse: tudo bem, mas sou eu o ator, o Rocky sou eu. E depois do sucesso do Rocky, que é um filme que salvo ganha um Oscar, depois a partir daí a coisa tornou-se muito mais fácil. E o outro era por também falar com o sotaque austríaco e por ser um monstro. Então, numa primeira fase, entrava para fazer papéis como o Conan, que era um bárbaro, que tinha uma forma de falar diferente e que era um monstro. Mas depois, como é que este gajo entra noutros papéis? Mas o que é facto é que ele foi por ali fora e tornam-se... Houve uma altura que eram talvez os dois atores mais bem pagos de Hollywood, não é? Sim. E vêm de uma história fazem parte do nosso de imaginário, resiliência não é? e de más relações com o pai. É muito curioso. Meus caros, as conversas são como as cerejas e isto é sempre assim. Quando nós damos por isso, estamos a esgotar o tempo, mas eu nunca gosto de ir embora sem perguntar: e o futuro? Como é que vocês veem o futuro? O que é que vai ser a TDRV nos próximos anos? Temos planos para isso? Temos uma visão? Temos uma visão para isso. O Rui tem-nos ajudado muito nessa parte. O que é que vocês podem contar-nos? Ou seja, para o ano será abrir essa nova vertente do negócio, que neste momento é residual, completamente residual daquilo que nós faturamos por ano.
E isso é algo que nós queremos começar a implementar já a partir de janeiro. Esse será o primeiro passo. Bom, mas isto vamos aqui rolar um pouquinho, acho eu. Porque é assim, porque nós há 2 anos atrás, nós estávamos num pântano. Há 2 anos atrás, sensivelmente. Um pântano porquê? Não de faturação, não de... Não, estávamos com o excesso de pedidos de trabalho que tínhamos. O excesso nunca é excesso, não é? Mas a quantidade de pedidos que nós tínhamos e a perspectiva de trabalho que nós tínhamos era impossível nós conseguirmos concluir, conseguir acompanhar, conseguir corresponder. Não, essa era a crise que eu tinha perguntado há pouco e vocês não... Não, eu estava a falar mais atrás, não sei. Portanto, isso aí nós conversávamos como é que nós vamos fazer. Nós não temos pessoal para isto, nós não conseguimos. O que é que vamos dizer? Vamos recusar orçamentos, vamos recusar trabalhos, o que é que nós vamos fazer? Nós, baixar os braços, não somos disso, não é? Como já perceberam. Não, vamos continuar, não, mas isto vai dar problemas, porque não vamos conseguir entregar os trabalhos, isto vai ser mau. Portanto, temos uma marca a defender, uma imagem a defender. Não pode ser. Como é que fazemos? O que é que não fazemos? E então, de vez em quando, vou às redes sociais, também quando tenho tempo, normalmente quando vou a um sítio e, e estou ali há algum tempo e começo a ver redes sociais e aparece-me alguém a falar, que se diria que era do Paulo Vilhetas, a alavancagem de empresas, e gostei da conversa. E continuei a ver, mais outro e outro e outro. Acompanhei-o durante um período, até que uma vez enviei para ti, não foi? Sim. Vi um vídeo qualquer, olha pá, isto se calhar seria porreiro. Eu inscrevo-me naquilo, faço inscrição, alguém me liga, ok. Então, foi aí que o Rui, foi a primeira vez que falámos e explicámos qual é que era o diagnóstico, qual era o problema que nós tínhamos, isto, aqui. Então, ok, sim, não, mas isto tem que ter uma solução. Isto pode ser a nossa solução. E assim foi. Portanto, a entrada do Paulo Vilhena, neste caso o Rui, que nos acompanhou desde sempre, foi aí que começou-nos a abrir um bocadinho os olhos. Que uma das nossas dificuldades, mas isto desde sempre, desde que abrimos a empresa, era o quê? Nós sentávamos, reuníamos, identificávamos os problemas e encontrávamos as soluções. Ok, a partir de segunda-feira vamos implementar isto. Não acontecia nada. Passado 2 semanas, bom, não fizemos nada. Aí, pois não, temos o problema. Vamos sentar novamente, ok? Vai, para a semana vamos implementar. Agora é que é. Não acontecia nada. Né? 3 meses depois não acontecia nada. 1 ano depois não acontecia nada. Portanto, e era sempre assim. Portanto, se acontecia alguma coisa, tinha de ser à força para as coisas acontecerem. E com o Rui, o que ele nos fez? Olha, meus caros amigos, vocês têm que implementar isto. Métricas. Qual é o vosso rendimento? Qual é a produção? Qual é o tempo para vocês fazerem as coisas? Olha, não tem, vocês têm que criar estrutura na empresa. Encarregados, chefes de equipa. Portanto, organizar as coisas de uma outra forma que não estava. Portanto, era tudo ao molho e fé em Deus. Não havia responsáveis nas obras. Havia, mas não era responsável. Não era identificado como responsável. Portanto, e o Rui obrigou-nos a organizar a parte da produção, que era o nosso calcanhar daquilo, era sempre a produção. Isso aí começámos a implementar rapidamente. Começámos a ter frutos. A parte da organização de back-office também, ou seja, obrigou-nos a procurar soluções de softwares, encontrar uma solução de picagem de ponto, que é ótima, perfeita, com geolocalização, controle de faturas, controle ou seja, implementação de CRM que não tínhamos. Os cálculos de projeto era uma coisa muito manual, que, coitada da Fernanda, passava horas ou dias, às vezes a calcular. Fernanda, quero o relatório desta obra, quero saber os custos exatos desta obra e os proveitos. Portanto, estava ali dias em Excel a juntar contas e continhas. Portanto, e hoje já temos um programa, que é de gestão de projeto, que nos faz esse trabalho. Portanto, hoje, se eu pegar no telefone, sei qual é o projeto que me está a dar lucro, qual é que não está a dar lucro, qual é que é a evolução do projeto quase em tempo real. Em tempo real. E foi a partir daí, desse momento, portanto, já estamos com há um ano e meio, sensivelmente, com vocês. Fazer 2 anos. Isto foi em maio, junho, aí. Portanto, há 1 ano e meio que estamos. Logicamente, houve ali um período, 4 meses, 5 meses,
sei que não se viu nada, porquê? O Rui ainda andava à procura que eram as dores, como é que vamos resolver, encontrar soluções. Portanto, em janeiro, penso eu, que começámos a sério a implementar esses sistemas todos, essa organização, e foi a partir daí é que começámos a respirar. As primeiras coisas, os primeiros ajustes, dependendo da área em que são, mas podem levar algum tempo até se começar a ver o resultado. E é a mensagem de chegar à equipa também. Eles perceberem que têm que cumprir com aquelas responsabilidades, têm uma obrigação e que têm que entregar também à empresa aquilo que a empresa lhes entrega a nível salarial. E muitas vezes isso também demora até chegar até eles e eles perceberem que têm que mudar os seus hábitos. Claro. E se não há ninguém a controlar, os hábitos depois também não mudam. O que não é arbitrado não é respeitado. Não é? Exato. Não te lembras, Rui, no início das nossas reuniões, tradicionalmente nós ou pedíamos para as reuniões serem adiadas ou nós estávamos constantemente a chegar atrasados. Até que... Mais eu. Porque eu tenho sempre muito mais coisas para fazer. É só por isso, não é por mais nada. Não, É só por isso. Pá, nunca se zangaram nestes anos todos, vão se zangar agora. Não, mas isso é a nossa maneira. Isso é a nossa maneira. Vamos a dizer bem agora. Não, atenção. Que isto é a nossa maneira de nós nos zangarmos. Ou seja, é exatamente assim. E o engraçado foi isso que era o quê? era hoje, é hoje. É hoje. hoje. É hoje. E portanto, e quando nós efetivamente começámos a perceber que era estritamente necessário para o caminho que nós sempre idealizámos e que não estávamos efetivamente a perceber que nos faltava esta ferramenta, a partir do momento em que nós começámos a perceber, não, é com isto que nós vamos lá. Não, é que seguindo aqui o raciocínio, é com isto, neste momento, eu e o Eugênio, antes não conseguimos sentar para respirar, nem para conversar. Sim. Sentámos os dois, frente a frente, vamos falar de qualquer coisa, da empresa. Não, hoje conseguimos fazer isso. Sim. Há uns meses E atrás, isso é para crítico cá... para tomar as decisões que asseguram o crescimento. É isso. Ou seja, já temos uma estrutura altamente estruturada, posso dizer, Passa a redundância. altamente estruturada, que nos dá liberdade de pensar e pensar a longo prazo, estrategicamente, o que é que vamos fazer, o que pretendemos fazer daqui a um tempo. Portanto, é o ponto certo, falar com o Eugênio, que é o ponto certo de vender a empresa, porque a empresa está mesmo lá em cima. É o ponto certo. Nunca se sabe, não é? Mas hoje, felizmente, com o vosso apoio, conseguimos isso. Sim. Porque Senhor. senão não Fico muito conseguimos. contente. Se não conseguimos, de todo. Porque a obrigação de cumprirmos com as coisas, Sim. nós tínhamos essa dificuldade e o Rui é muito bom nisso. Ele é duro nisso. Pá, vocês têm que fazer. Não há volta a dar. Tem que ser naquele dia. Programa já. Marque a data. Isso é perfeito. E tem funcionado efetivamente desse ponto de vista. Muito bem mesmo. Sim, senhor. Fico muito contente e já estourámos aqui todo O tempo. o tempo que tínhamos disponível, ainda mais algum. Obrigado mais uma vez por Obrigado terem nós. vindo. Obrigado. Para nós Obrigado por terem vindo. é sempre especialmente agradável quando ainda por cima são empresas que nós acompanhamos e que têm uma experiência tão boa, e acho que deixámos aqui muitas aprendizagens para quem lá em casa segue os podcasts e vai aproveitando para tirar algumas ideias que possa aplicar. Obrigado por terem vindo. Obrigado nós. Foi um prazer ter-vos aqui. Obrigado, Rui, também. Obrigado. E obrigado a si que nos seguiu lá em casa, ou quem sabe fora de casa, mas que segue os nossos conteúdos e que está sempre aí atento ao trabalho que nós fazemos, porque é para si que o preparamos. Um abraço e continua a seguir.